E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Deep Dive aqui no nosso canal CNQ. Valeu! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, apesar de antigo, continua super relevante, especialmente para os homens. A sabedoria na hora de escolher a pessoa certa para casar. Essa é uma decisão pra lá de importante, né? Porque afinal de contas, quem nunca ouviu aquele ditado jamais se queis com mulher briguenta? Mas sabedoria popular é sabedoria popular, né? Exatamente. E sabe o que é mais legal? Provérbios já falava disso há séculos. Essa sabedoria milenar pode nos ajudar a construir relacionamentos mais saudáveis e felizes hoje em dia. Com certeza. Buscar orientação na palavra de Deus é essencial para tomarmos decisões sábias, especialmente quando se trata de casamento. E para esse papo cabeça, eu separei alguns livros incríveis que exploram essa ideia com uma perspectiva cristã. Se liga no primeiro comentário para conferir os links e se aprofundar no assunto. Preparados para desvendar essa mina de ouro da sabedoria? Tô pronto. Vamos nessa! Então bora lá. O livro 31 Coisas que Toda Mulher Deve Saber já abre o nosso Deep Dive com um lembrete poderoso. A importância de buscarmos sabedoria diariamente através da oração e do estudo da Bíblia, especialmente Provérbios. Verdade. A autora compartilha como essa prática ajudou a lidar com os desafios do dia a dia. E me fez pensar. Se ela usa Provérbios para as pequenas coisas, imagina para escolher com quem vai passar o resto da vida. Faz sentido. A busca por sabedoria deveria ser prioridade para todos nós, mas principalmente para quem tá pensando em casar. Totalmente. Porque não se trata apenas de sentimentos, paixão, mas de tomar uma decisão sábia que honre a Deus e nos leve a um relacionamento abençoado. Concordo plenamente. É construir um alicerce sólido, né? É isso aí. E já que falamos em sabedoria, Provérbios 1.33 diz: Mas o que me der ouvir habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que promessa incrível, né? A sabedoria nos blinda contra o mal e nos dá uma vida tranquila, que é o oposto do que acontece num relacionamento com uma pessoa brigona. Você concorda? Com certeza. Imagina só. Você chega em casa depois de um dia cansativo, querendo paz e sossego, e só encontra discussões, brigas, um clima pesado, é de desgastar qualquer um. Um relacionamento assim vira um campo minado, onde você nunca sabe quando vai pisar em falso e acabar explodindo em discussões. A Bíblia é bem clara quando diz que melhor é morar num canto de telhado do que com mulher rixosa numa casa partilhada. Provérbios 21.9. Forte isso, né? Não é à toa que a sabedoria popular também alerta para isso. E 31 coisas me fez refletir sobre como as palavras podem ser como golpe de espada, sabe? A autora conta a história de uma mãe que, no velório do filho, ouviu alguém dizer que a morte do rapaz foi um alívio para a família. Que situação horrível. É uma crueldade sem tamanho, né? Mas isso ilustra como as palavras têm poder para ferir profundamente, deixar marcas que duram a vida toda. Sem dúvida, palavras podem construir ou destruir. Verdade. Em um relacionamento, elas têm um peso enorme, né? Afinal, é na convivência diária que a gente se mostra de verdade. A máscara acaba caindo. É isso aí. Se a pessoa já tem o hábito de usar palavras rudes, sarcásticas, imagina como isso vai impactar o casamento a longo prazo. Pois é. É preciso ter discernimento para identificar esses sinais e buscar um relacionamento saudável, onde a comunicação seja baseada no respeito e no amor. Acho que vale um momento de reflexão para todos nós, como a gente tem usado as nossas palavras. Boa pergunta. Elas têm sido instrumentos de amor e edificação ou de destruição e dor. Nossas palavras revelam muito sobre o que está no nosso coração, né? Como diz Provérbios 10.11. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos encobre a violência. Perfeito. Essa reflexão é fundamental para quem está buscando um cônjuge. Porque casamento não é só romance, é convivência real, dia após dia. Se a pessoa já mostra tendência à agressividade verbal antes do casamento, imagine depois que as dificuldades da vida a dois começarem a aparecer. É verdade. Aí que as coisas se complicam de vez. É por isso que é tão importante a gente buscar a Deus, pedir sabedoria para fazer a escolha certa. Concordo. E falando em amor e sabedoria, vamos mergulhar em Provérbios 31, que descreve a mulher virtuosa, né? Sim, é o oposto da mulher contenciosa, é trabalhadora, sábia, compassiva. É acima de tudo. Teme ao Senhor. Exatamente. Essa mulher virtuosa é uma benção para o marido e para todos ao seu redor. Suas palavras são palavras de graça, temperadas com sal. É como Colossenses 4.6 nos ensina. Ela usa sua voz para construir, para encorajar, para trazer paz e harmonia ao ar. Lindo. É isso que a gente busca, né? É incrível como a Bíblia já nos dava essa dica há tanto tempo, né? E me lembra do que a Batalha de Toda Mulher fala sobre a importância da beleza interior para a mulher cristã. Verdade. Beleza de verdade é aquela que transborda em gentileza, amor e sabedoria. A verdadeira beleza não está na aparência física, mas no coração que busca a Deus e reflete o seu caráter em suas ações e palavras. Exatamente. Uma mulher que cultiva a sua beleza interior através do relacionamento com Deus se torna uma pessoa radiante, cheia de paz, alegria e amor. Esse tipo de mulher que encanta de verdade e constrói um relacionamento sólido e duradouro. Mas me conta, o que mais te chamou a atenção nesses livros?
sobre a escolha de uma esposa. Olha, a arte da guerra para mulheres cristãs me fez pensar sobre a importância de blindarmos nossas vidas contra as dissensões, invejas e contendas. A autora usa uma linguagem bem direta ali. Comparando esses comportamentos a armas de guerra que podem destruir relacionamentos e nos afastar de Deus. E isso me levou direto para Gálatas 5.16-21, onde Paulo lista esses comportamentos como obras da carne que nos impedem de herdar o reino de Deus. É sério. A Bíblia não tá de brincadeira quando fala dessas coisas. Verdade. Escolher uma mulher que cultiva tais coisas é como convidar esses elementos destrutivos para dentro do seu casamento e arriscar a sua própria saúde espiritual. Já vi relacionamentos que pareciam promissores acabarem destruídos por causa de brigas, ciúmes, inveja. É de partir o coração. É triste mesmo. Por isso, As Filhas do Rei traz um alerta importante sobre a autodefraudação, ou seja, criarmos fantasias sobre as pessoas e os relacionamentos, o que pode nos levar a decisões erradas. Faz sentido. A gente precisa ter os pés no chão. Enxergar a realidade e pedir a Deus discernimento para fazer a escolha certa. E Mulher Única complementa essa ideia, alertando contra o casamento mágico, essa visão idealizada de que tudo será perfeito e sem problemas. A gente precisa cair na real, né? A realidade do casamento envolve renúncia, e muita comunicação para superar as dificuldades juntos. O que você acha? Concordo plenamente. Casamento não é conto de fadas. É uma aliança que exige compromisso, esforço e maturidade para lidar com as diferenças e os desafios que inevitavelmente surgem. Com certeza. E já que tocamos nesse ponto, a batalha de toda mulher nos ensina a identificar os sinais de alerta, os famosos red flags nos relacionamentos. Quais seriam alguns exemplos desses sinais que indicam que uma mulher pode ser propensa à rixa ou à contenda, na sua opinião? Olha, essa é uma pergunta importante. Alguns sinais de alerta que devemos estar atentos incluem um histórico de relacionamentos conflituosos, dificuldade em resolver conflitos de forma pacífica, tendência a ser controlador ou manipulador, falta de paciência e propensão à raiva fácil. Entendi. Então não se trata de julgar a pessoa por um erro isolado, mas de observar se existe um padrão de comportamento que pode comprometer o relacionamento. Exatamente. É como se a gente tivesse que ligar o radar para perceber esses sinais. E não podemos esquecer de buscar conselhos sábios, de pessoas mais experientes na fé, de líderes espirituais que podem nos ajudar a enxergar a situação com mais clareza. Com certeza. Afinal, a Bíblia nos exorta a buscar conselhos e a não nos isolarmos em nossas decisões, principalmente quando se trata de algo tão importante quanto o casamento. Provérbios 15:22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselheiros se fazem firmes. Verdade. Buscar conselhos de pessoas maduras na fé, que já passaram por experiências semelhantes, pode nos ajudar a evitar muitas dores de cabeça no futuro. Sem dúvida, é aprender com quem já trilhou o caminho. E 31 coisas. Uau! Traz um ponto importante sobre a paciência, que é uma virtude essencial para qualquer relacionamento, mas principalmente para o casamento. A autora usa a história de Abigail e Nabal, de Mulher Única, para mostrar o contraste entre a mulher sábia, que acalma as situações tensas, e o homem irascível, que age por impulso e acaba colhendo consequências negativas. Abigail é um exemplo de mulher sábia que usa sua inteligência e diplomacia para resolver um conflito que poderia ter terminado em tragédia. Ela nos ensina a importância de controlar as emoções, de agir com prudência e de buscar a paz, mesmo em situações difíceis. E Nabal, coitado, é a prova de que a falta de paciência e o descontrole emocional podem trazer consequências desastrosas para nossa vida e para os nossos relacionamentos. A Bíblia diz que o longânimo é grande em entendimento, mas o irascível exalta a loucura, em Provérbios 14:29. Ou seja, a paciência é sinal de maturidade e sabedoria. Enquanto a ira nos leva a agir de forma imprudente e tomar decisões erradas. E sabe, a paciência não é sinal de fraqueza como alguns pensam. É uma força interior que nos permite enfrentar as dificuldades com calma, sabedoria e confiança em Deus. A paciência nos dá a capacidade de esperar o tempo certo para agir, de perdoar as ofensas, de superar os desafios, sem nos deixarmos abater pelo desânimo ou pela frustração. E você sabe, a paciência não só nos protege de tomarmos decisões precipitadas, como também abre espaço para que Deus age em nossas vidas e traga a solução que tanto precisamos. Quando confiamos no tempo de Deus e não nos desesperamos, damos a Ele a oportunidade de manifestar sua graça e seu poder em nossas vidas. Verdade, a paciência é como um jardim que cultivamos em nosso interior. E os frutos dessa paciência são a paz, a alegria, a serenidade, a confiança e a esperança. Quando somos pacientes, nos tornamos mais fortes para enfrentar os desafios da vida e mais capazes de construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Mas e aí, o que mais a gente pode aprender com esses livros sobre a sabedoria na escolha de uma esposa? O que mais te marcou? Olha, algo que me chamou a atenção foi a importância de ter uma visão realista do casamento, sem cair na armadilha da idealização. Mulher cristã
e bem-sucedida me fez repensar a ideia do trabalho como algo negativo, cansativo. Às vezes a gente reclama tanto do trabalho que esquece de enxergar o lado bom, né? A autora mostra que o trabalho, seja ele qual for, pode ser uma bênção, uma forma de servir a Deus e ao próximo e de encontrar propósito e realização. Verdade. Isso se aplica também ao trabalho de uma esposa e mãe que muitas vezes é desvalorizado pela sociedade. Muita gente não dá o devido valor, né? O livro mostra que a mulher sábia consegue encontrar alegria e propósito em tudo que faz, inclusive nos afazeres domésticos, no cuidado com a família, na administração do lar. É como se ela transformasse as tarefas cotidianas em atos de amor e serviço. Exatamente. E isso não significa que será fácil ou que não haverá desafios, mas a perspectiva com que encaramos os desafios faz toda a diferença. Com certeza. Uma mulher com essa mentalidade enraizada em Deus encara os obstáculos como oportunidade de crescimento e confia que Deus está no controle de tudo. É ter fé, né? E me lembra do que Mulheres Improváveis fala sobre como Deus usa pessoas comuns, sem destaque social, para fazer coisas extraordinárias. A história de Jael, que livrou o povo de Israel de forma inusitada, é um exemplo disso. Deus não se importa com aparências ou status, mas com a disposição do coração em servi-lo. Puxa, essa história de Jael é incrível mesmo. Me faz pensar que Deus pode usar qualquer um de nós, não importa a nossa origem ou condição social. Sem dúvida. O importante é estarmos dispostos a dizer sim ao seu chamado, mesmo que a tarefa pareça simples ou insignificante. E falando em transformação, Mulheres Enraizadas me tocou profundamente. É um livro bem forte, né? A autora compartilha sua jornada de restauração após passar por momentos difíceis. É inspirador ver como Deus pode nos curar, nos transformar e nos usar para a sua glória. Não importa o quão distantes estejamos dele ou quão profundas sejam as nossas feridas. É verdade, a graça de Deus é realmente transformadora e me fez pensar na importância de termos um coração aberto para permitir que Deus nos molde e nos use da maneira que Ele quiser. É se entregar, né? Com certeza. E já que falamos em estarmos abertos à ação de Deus, o Despertar da Leoa nos convida a prestar atenção à voz de Deus, aos seus sussurros, mesmo em meio à correria do dia a dia. A gente precisa silenciar o mundo para ouvir Deus, né? A autora destaca a importância de cultivarmos um relacionamento íntimo com Deus, de sermos sensíveis à sua presença e à sua direção. O que você acha disso? Acho fundamental. Vivemos num mundo tão agitado, cheio de distrações, que muitas vezes a gente acaba se afastando de Deus sem perceber. A gente se perde na correria. E o livro nos chama a voltar nossa atenção para o que realmente importa. O nosso relacionamento com Deus. Quando a gente se aproxima dele, consegue ouvir sua voz com mais clareza. E receber a direção que precisamos para tomar as melhores decisões, inclusive na escolha de um cônjuge. Exato. E a sabedoria de Deus está disponível a todos que a buscam com sinceridade de coração. Tiago 1.5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe é dada. Que promessa maravilhosa. E sabe o que é mais legal? A sabedoria de Deus não é algo estático, que recebemos de uma vez por todas. É um processo contínuo de aprendizado e crescimento. A cada novo desafio, a cada nova experiência, temos a oportunidade de buscar a Deus e pedir sua sabedoria. E Ele nos guia com amor e paciência, nos ajudando a trilhar o melhor caminho. Verdade. É como se Deus fosse um GPS que nos guia pelos caminhos da vida, nos alertando sobre os perigos e nos conduzindo ao nosso destino. Mas para que esse GPS funcione direitinho, precisamos estar conectados a Ele, com nosso coração sintonizado na sua frequência. E para manter essa conexão forte, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus, orar, buscar comunhão com outros cristãos. Enfim, tá sempre próximo do nosso Pai Celestial. Mas, e aí o que mais a gente pode destacar desses livros sobre a escolha de uma esposa? Olha, o que Deus diz sobre as mulheres nos lembra que a mulher cristã deve ter como prioridade a submissão a Cristo. É fácil se distrair com as expectativas da sociedade, com as pressões do mundo moderno. Mas a mulher que busca Deus em primeiro lugar terá a base sólida para construir um relacionamento saudável e abençoado. Com certeza. Quando a mulher tem a Cristo como centro da sua vida, tudo se encaixa. Seus valores, suas prioridades, sua forma de se relacionar com as pessoas. E isso se reflete no casamento. Que se torna um reflexo do amor de Cristo. E me lembro do livro Uma Mulher, que reflete o coração de Jesus, que apresenta exemplos de mulheres da Bíblia que agiram de maneiras diferentes ao chamado de Deus. É verdade. Algumas se aproximaram com fé, enquanto outras se afastaram por medo ou dúvida. E essa diversidade de reações nos mostra que a escolha é individual e que cada um decide como responder ao chamado de Deus. E essa liberdade de escolha se aplica também à busca por um cônjuge. A gente não pode forçar ninguém a nos amar ou a se casar conosco. É preciso respeitar o tempo de Deus e a vontade da outra pessoa. Sem dúvida. A gente não pode sair por aí caçando um cônjuge a qualquer custo, né? É preciso ter paciência, orar, buscar a direção de Deus e confiar que Ele tem o melhor para nós. Num tempo certo. Exatamente.
E uma mulher segundo o coração de Deus nos ensina a importância de cultivarmos uma vida devocional sólida, de buscarmos a Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. A autora compartilha como aprendeu a organizar seu tempo para priorizar a intimidade com Deus. E isso me fez pensar, se a gente não consegue nem organizar nosso tempo para estar com Deus, como vamos organizar um casamento? É uma reflexão, e tanto. A disciplina espiritual, a busca constante pela presença de Deus é o alimento da alma. Se não estamos alimentadas espiritualmente, como poderemos nutrir um relacionamento? Como poderemos ser fonte de bênçãos para o nosso cônjuge? É verdade. É como se a gente precisasse fortalecer nossa base espiritual, né? Só assim a gente pode nutrir um relacionamento com amor e sabedoria. E por falar em ser fonte de bênçãos, 12 mulheres extraordinariamente comuns me fez pensar na história de Sara, esposa de Abraão. Ela enfrentou tanta coisa. A infertilidade, as promessas de Deus que pareciam demorar a se cumprir. É verdade. Mas ela nunca perdeu a fé. Que exemplo de paciência, submissão ao marido e confiança nos planos de Deus. Sem dúvida. A história de Sara nos mostra que a vontade de Deus nem sempre se manifesta no nosso tempo, ou da forma que esperamos. A gente precisa aprender a esperar, né? Mas, quando confiamos em sua soberania, quando nos submetemos aos seus planos, podemos ter certeza de que Ele está no controle de todas as coisas e que no final tudo contribuirá para o nosso bem. Ter a certeza de que Deus está no comando, né? E me diz o que mais te marcou nesse livro. Olha, me chamou a atenção a ênfase na importância da nossa justificação pela fé em Cristo. Sim, Mulheres Coroadas de Graça fala bastante sobre isso. Não importa o que façamos ou deixamos de fazer, somos salvos pela graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Essa compreensão nos liberta da busca desenfreada pela perfeição, da necessidade de provar o nosso valor. É libertador saber que somos aceitos por Deus incondicionalmente, por causa de Cristo. É uma verdade libertadora, né? E para encerrar o nosso Deep Dive de hoje, o que dizem as mulheres da Bíblia nos apresenta uma galeria de personagens femininas incríveis, com suas forças e fraquezas, suas vitórias e derrotas. É verdade, cada uma com sua história única. Aprendemos com seus exemplos, nos inspiramos em sua fé e entendemos que Deus pode usar qualquer um, independentemente de suas imperfeições, para realizar grandes coisas. É encorajador saber que Deus não busca pessoas perfeitas, mas corações dispostos a se render a Ele. E é com essa mensagem de esperança que encerramos o nosso mergulho de hoje. Esperamos que você tenha sido abençoado com essas reflexões e que possa aplicar a sabedoria de Deus na sua busca por um relacionamento saudável e abençoado. Amém. Lembre-se, a escolha de um cônjuge é uma decisão muito importante, deve ser feita com muita oração, discernimento e orientação da palavra de Deus. E não esqueça de conferir os livros que mencionamos no primeiro comentário para se aprofundar nesse tema. Que Deus abençoe sua jornada e que você encontre a pessoa certa para compartilhar a vida. Um relacionamento que glorifique a Deus e transborde amor, paz e alegria. Isso aí, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.